pessoal, bem-vindos a mais uma aula de ciências e hoje nós vamos estudar sobre o sangue e seus componentes. Na aula anterior, nós vimos a diferença entre veias, artérias e também os capilares sanguíneos. Se você não assistiu aquela aula, então volte lá, assista, ok, gente? E hoje nós vamos dar continuidade ao sistema cardiovascular, estudando sobre o sangue. E o que é o sangue? Bem, o sangue é um tecido conjuntivo. Lembra das aulas que a gente teve sobre os tecidos? O sangue ele é um tecido conjuntivo viscoso de cor avermelhada, que vocês com certeza já conhecem, não é verdade? E como vocês viram na aula anterior, o sangue ele vai transportar substâncias para todo o organismo, certo? Como os nutrientes. E ele também é composto por parte líquida, que recebe o nome de plasma, e na parte líquida estão contidas algumas células, chamadas de glóbulos brancos e glóbulos vermelhos, e também fragmentos de células, que são chamadas de plaquetas. E na aula de hoje, vocês vão entender cada elemento, vocês vão estudar e aprender um pouco mais sobre cada elemento, cada componente que faz parte do sangue. O corpo de um indivíduo adulto, ele chega a ter, em média, 5 a 6 litros de sangue. Mas vamos começar a falar dos seus componentes? Primeiro, nós vamos falar do plasma, certo? E o plasma, ele é um líquido de cor amarelada que contém todos os nutrientes, o oxigênio, hormônios e todos aqueles resíduos das células que são liberados, tá? Os resíduos que as células liberam está contido no plasma, esse líquido amarelo aí que vocês podem ver. E a gente consegue ver através de um processo chamado centrifugação, que é onde há a separação das células da parte líquida do sangue, como vocês podem ver aí na imagem. E 50 a 55% do volume do sangue é constituído de plasma. É muito importante vocês sempre lembrarem desse detalhe, tá? Plasma, parte líquida. Mas também tem a parte sólida do sangue, não é verdade? Que são as células. E onde é que elas são produzidas? Essas células, elas são produzidas na medula óssea vermelha, que se encontra dentro de alguns ossos do nosso corpo. E é lá que elas são produzidas, certo, gente? Só que, vocês já perceberam uma coisa ao observar essa imagem? Vamos lá. Vamos estudar aqui. As hemácias, que são os glóbulos vermelhos, tá? A gente vai deixar um pouquinho de lado o nome glóbulos vermelhos, mas lembrando, glóbulos vermelhos e hemácias são a mesma coisa. São nomes distintos, tá? Para o mesmo elemento. Preste atenção aí. Observa aí. São células, né, no formato de um disco. Só que vocês não estão percebendo falta de nada nessa célula? Bem, essa célula, ela é anucleada. Isso mesmo, as hemácias são anucleadas. E o que isso quer dizer? Elas não possuem núcleo, ok, gente? Elas são as células mais numerosas, entre 45% e 55%, certo? Por exemplo, em 1 milímetro cúbico, que equivale a uma gotinha de sangue, existem ali cerca de 5 milhões de hemácias. Lembrando que hemácias, glóbulos vermelhos, não esqueçam disso. Então, em uma gotinha de sangue, existem 5 milhões de hemácias, certo? Outra característica delas, elas contêm a hemoglobina. Eita, professor, o que é isso? Bem, os glóbulos vermelhos ou as hemácias são de que cor? Vermelho, não é verdade? E o que é que dá essa coloração? A hemoglobina, certo? E como é que essas células elas têm a hemoglobina? Uma alimentação que contém ferro, como por exemplo carnes vermelhas, feijão, folhas escuras, certo, gente? Agora, por quê? A hemoglobina é uma proteína que contém ferro e transporta o gás oxigênio e o gás carbônico, combinando a hemoglobina ao oxigênio que sai dos pulmões. Ele é transportado para todas as células.
parte do gás carbônico que é produzido nas células também é transportado para os pulmões e vai havendo essa troca aí. Outra coisa bem interessante é que as células, ela tem uma duração de vida. Vocês lembram que um dia eu falei que existem células que morrem para novas nascerem? Isso mesmo. Então, o prazo de vida das hemácias é de 120 dias, ou seja, elas continuam vivas no nosso organismo durante 120 dias. Após esse prazo, novas são formadas para poder repor essas que são velhas, ok, pessoal? Bem, essas células elas são destruídas principalmente no baço e no fígado. É muito importante falar para vocês que nós precisamos ingerir alimentos que possuem ferro, como aqueles que foram citados, por exemplo. Por quê? A quantidade de ferro que tem no seu organismo determina também a quantidade e o nível de hemoglobina. Se diminui a quantidade de ferro, diminui o nível de hemoglobina e pode causar a anemia, certo, gente? Mas a gente também vai falar sobre as próximas células, que são os glóbulos brancos, também chamados de leucócitos. Eita, professora, é cada nomezinho. Mas bem, os leucócitos são células maiores do que os glóbulos vermelhos, do que as hemácias. No entanto, eles são em menos quantidade. Por exemplo, em 1 milímetro cúbico, enquanto eu tenho 5 milhões de hemácias, eu vou ter cerca de 6.000 a 10.000 leucócitos, certo, gente? Isso em níveis normais. Por que, professora, em níveis normais? Bem, gente, porque se seu organismo, através de exames, logicamente, né? Se seu organismo está nessa faixa etária aí, entre 6.000 e 10.000 leucócitos, então tá ok. Se aumentou, se está maior do que este valor, significa que seu organismo está tentando reagir contra algum agente que invadiu seu corpo. Está tentando proteger, ele aumentou de tamanho para poder eliminar alguma coisa, algum vírus, alguma bactéria que penetrou seu corpo. E se está abaixo, também é um problema. O sistema imunológico baixo ou o sistema de defesa baixo faz com que qualquer doença que se aproximar de você, qualquer vírus, qualquer bactéria que for contagiosa, que se aproximar de você, com certeza você vai ter menos chance de destruir sozinho, somente com seu organismo. Você vai precisar de auxílio de medicamentos. E essa diminuição aí na produção dessas células é um problema que vai estar no seu organismo, não que vai vir de fora. É um problema na produção das células do seu organismo. Ok, gente? Então, e diferentemente das hemácias, os leucócitos têm núcleo, certo? Além disso, são de diferentes formas e diferentes tamanhos, também de diferentes funções. Por exemplo, alguns realizam o processo de fagocitose. Eita, professora, mais um para a lista. Bem, gente, é simples, calma, relaxe, tá? Bem, o processo de fagocitose é quando esses leucócitos são células, né? Então, elas têm membrana plasmática. Essas células que têm essas membranas plasmáticas aí, vai englobar o agente invasor. Ou seja, vai colocar dentro da membrana plasmática e ali dentro vão digerir e destruir completamente aquele serzinho. Além disso, gente, o prazo de vida dos leucócitos pode variar. Como são células variadas, tem alguns leucócitos que duram meses, leucócitos que duram anos, mas também leucócitos que duram dias de vida. Então, vai variar do tipo de leucócito, assunto esse que vamos aprofundar em outra aula, ok, gente? Mas vamos continuar? O próximo componente do sangue, né, e não menos importante, são os fragmentos das células, que são consideradas plaquetas. Então, as plaquetas são formadas por fragmentos de células na medula óssea. Essas células, elas chegam a ter um prazo de vida muito menor, certo? De 5 a 9 dias, só isso mesmo. Além disso, elas são bem menores do que os glóbulos brancos e do que os glóbulos vermelhos. E em uma pessoa com os níveis de saúde normal, em um indivíduo com um nível de saúde normal, chega até 300.000
plaquetas por milímetros cúbicos, ou seja, em uma gota chega até 300.000 plaquetas. Mas qual é a função dela? Qual é a importância dela? Bem, ela é muito importante principalmente na coagulação. Essas estruturas, elas promovem a coagulação para evitar a perda de sangue. Como, por exemplo, observa aqui a imagem. Tem um vaso sanguíneo que se rompeu, certo? E o que é que acontece? Elas começam a formar ali uma camada fechando aquele rompimento. Elas vão se aderir ali, certo? E conforme aquele vaso, ao longo dos tempos, vai cicatrizando, ela vai diminuindo e saindo daquela região, saindo a concentração daquela região. Deu para entender aí, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Recapitulando, o sangue é composto por leucócitos, hemácias e plaquetas, que são as partes sólidas. E na parte líquida, o plasma. Ok, gente? Eu espero que vocês tenham entendido o nosso conteúdo de hoje. Beijão pra vocês. Não esqueçam de deixar o like aqui embaixo. Tchau, tchau.